Seja bem-vindo ao canal que a gente mais fala de autenticidade. E, bom, como tudo que dá muito certo na minha vida vem num lugar de muita espontaneidade, eu vim falar de dois assuntos e sem roteiro. A única coisa que eu tenho aqui para me guiar é esse post-it, que quando os pensamentos vieram na minha cabeça eu lembrei de anotar para que eu não perdesse o foco e não deixasse de vir falar com vocês desse assunto. Então, bora lá, vamos começar. E eu acho que vai ser um assunto um pouco pesado, mesmo que importante e que eu veja com muita leveza agora, mas é um pouquinho denso, então me interprete com amor. Nós vamos falar de preguiça. Você já viu o título, você imagina que fosse direcionado a esse tema, mas eu tenho certeza que a forma como eu vou falar desse assunto você ainda não tenha enxergado. E se enxergou, tá na hora de relembrar. Até porque senão, duvido muito que você entraria nesse vídeo com curiosidade sobre esse tema, se não fosse algo que você quer entender um pouco melhor, ou ver de uma outra forma e etc. Bom, eu quero frisar que o contorno do meu nariz não tá muito legal, tá parecendo que meu nariz é diferente do que ele é. Mas enfim, tá tudo bem, né? Eu não vou parar o vídeo por causa disso. Então vamos lá, gente, vamos lá. Vamos lá. A questão é, eu fui escrava da preguiça durante muito tempo. Escrava por quê? Porque mesmo que eu fizesse tudo que eu quisesse, no tempo que eu quisesse, eu negociava comigo mesma e com os meus sonhos para poder satisfazer a minha preguiça. E por que que vou trazer a preguiça aqui de forma personificada? Para que você entenda a gravidade dela. E você consiga até criar alguma relação ali de desprezo quanto a ela. Porque a preguiça, ela é irrelevante. A preguiça, ela é traiçoeira. E a preguiça, ela tem muita inveja de você. Por que a preguiça tem inveja de você? Porque a preguiça sabe do potencial que você tem quando você está fazendo o que você tem que fazer e quando você se dedica aos seus planos, aos seus projetos e às coisas que você tem para desenvolver. Logo, a preguiça, ela olha para você e pensa, se eu não enganar ou engambelar essa querida, ela vai ganhar de mim e ela vai ser melhor do que eu, porque ela vai conseguir o que ela quer, automaticamente eu não consigo o que eu quero. Por que a escrava da preguiça? Porque eu tenho sonhos, você também tem sonhos, tem vários sonhos ali, ó. E aqui também. Existem sonhos por todo lado na minha vida, no meu coração, na minha casa. E eu tento me lembrar deles para me manter focada. Mas muitas vezes a preguiça, ela faz eu pensar que eu quero uma outra coisa. Ela me engana e normalmente eu perco a negociação. A preguiça é muito boa em me fazer negociar comigo mesma. Ela me dá boas estratégias e bons argumentos. Então, quase sempre a preguiça fala comigo coisas como: você merece um pouquinho de descanso. Mas esses R$ 10 por dia não faz diferença. Mas talvez só mais esse lanche, só mais essa blusinha, só isso e aquilo. Não vai fazer diferença. Eu tô indo até para um tópico além de preguiça, né? Mas procrastinação mesmo, ou preguiça de fazer coisas e acabar comprando coisas. Mas a preguiça também me fala coisas como: tudo bem se você dormir mais tarde hoje, amanhã você acorda uma horinha mais tarde, não vai fazer mal, seu compromisso é só depois. E todas essas coisas, se eu for olhar de forma prática e pragmática, beleza, realmente tudo bem, faz sentido. Mas o que é que a preguiça está me roubando, por exemplo, quando ela me fala para acordar uma horinha mais tarde? Ela tá me roubando 1 hora de descanso antes de começar o trabalho, ela tá me roubando 1 hora de tempo com Deus, de devocional, ela tá me roubando a minha vida espiritual, a preguiça tá me roubando a minha beleza mesmo, porque eu não vou ter tempo de fazer tudo que eu gostaria de fazer. A preguiça tá tomando a minha determinação, porque provavelmente eu não vou ter coragem de fazer skincare se eu tiver com 1 hora a menos durante a manhã. Eu vou investir esse tempo aí, por exemplo, fazendo meu café da manhã mais rápido ou fazer alguma coisa de útil para agilizar meu tempo. A preguiça tá me roubando várias coisas quando ela me engana, achando que tá tudo bem. E eu vou acreditando, porque a preguiça foi se tornando a minha amiga do peito. Ela morava comigo. E eu fui me acostumando.
A preguiça, às vezes, ela vem disfarçada de estratégia. Ah, tá, eu vou realmente aqui não lavar isso agora, não vou lavar essa louça agora, eu vou lavar a louça mais tarde, porque daí eu pego e lavo junto com a da janta. Enquanto tal coisa cozinha, eu vou lavando. Aham, aham. Deixei de fazer tal coisa, não fiz a tal coisa enquanto eu ia lavando. Sabe por quê? Porque eu fiquei com preguiça e fiquei desorganizada mentalmente quando eu olhei pra bagunça e pensei, eu não consigo cozinhar nessa situação, vou pedir comida. Aí eu vou lá e penso, nossa, parar agora para lavar tudo isso não compensa. Melhor parar e lavar tudo de uma vez. Então uma coisa vai levando a outra. E quando você vai ver, você virou escravo e ela manda em você. Ela manda em você, ela te manipula e ela vai roubando seus sonhos. Eu estou aqui confessando um pecado da preguiça. Eu sou cristã, não necessariamente para consumir os meus conteúdos você precisa ser cristão, mas não se sinta ofendido quando eu trouxer coisas do ponto de vista cristão, porque eu sou cristã e é o raciocínio que eu quero trazer aqui engloba coisas do universo cristão, né? Ou seja, Bíblia, Jesus, Espírito Santo, domínio próprio, frutos do Espírito, enfim. A preguiça, ela foi me dominando. E como eu estava falando com vocês, eu vou confessar um pecado. Preguiça é pecado. Os preguiçosos não herdarão o reino do céu. Todas as vezes em que eu fui preguiçosa e que eu procrastinei alguma coisa que eu tinha que fazer, eu deixei de lavar a louça, eu não estava honrando as coisas que eu tinha, eu não estava cozinhando bem, ou seja, porque eu não estava cozinhando, estava pedindo comida, então eu não estava cuidando da minha saúde, do meu corpo, negligência comigo mesma. Eu estava ficando cada vez mais longe do corpo dos sonhos, cada vez mais longe do lar que eu sonho em ter. Eu sempre quis ter um lar muito arrumadinho, muito estéril e tudo mais. Eu sempre quis ter uma rotina muito produtiva, acordar cedo, fazer café, isso, aquilo. Às vezes eu não fazia café, porque eu ficava com preguiça de ter que lavar o copo, o negócio de passar o café, a garrafa do café, as xícaras. E aí eu nunca fazia. Então, são várias coisas que levam uma a outra. Então, eu peguei quando eu negligenciei minha saúde por causa da preguiça, eu procrastinei o sonho, né, de um corpo saudável, de um lar saudável, de um lar bonito, harmônico, belo, com fluir mesmo da presença de Deus. O Espírito Santo não tem como ficar no meio do completo caos, da bagunça. Não tem como luz e trevas habitarem no mesmo lugar. Então, quando a minha casa estava um completo caos, não tinha como eu querer que a presença de Deus fluísse livremente aqui. Não estou dizendo que por causa disso o Espírito Santo se afastou de mim, não é isso. Mas eu estou dizendo que uma casa caótica com certeza abre espaço e abre brechas para coisas ruins. Me vulnerabilizei espiritualmente para várias coisas que eu não deveria. Também, quando eu dormia mais uma horinha, em vez de usar aquelas uma horinha de manhã para fazer um devocional, eu procrastinei um sonho de uma vida espiritual real e profunda com o Senhor. Eu afastei o sonho mesmo de ganhar vidas para Jesus, porque eu não estava sendo ministrada na palavra a ponto de conseguir falar de Jesus para outras pessoas. Eu afastei os sonhos das coisas que eu queria conhecer, das coisas que eu queria estudar. Eu me afastei do sonho de ser uma pessoa com intelecto legal, que estuda, que tem percepções profundas sobre os assuntos, que consegue ser executora. Eu me afastei do sonho do corpo saudável, do corpo dos sonhos. Eu me afastei do sonho de ter mais dinheiro, de ser mais rica e mais próspera, porque aqui, ó, nesse quadro tem uma série de coisas que eu preciso fazer para minha vida, nos meus business, porque eu tenho mais de uma frente de trabalho, de fonte de renda, que dependiam de mim, que eu não fiz porque aquelas uma horinha, aquela coisa que a preguicinha foi me tirando, aquele mais um episódio da série, aquele mais um episódio do Aqueles Caras, que eu com certeza assisti. Enfim, tudo isso foi me roubando a atenção disso aqui, ó. De várias coisas que tem aqui, vários planos que eu preciso fazer, cumprir, executar. Enfim, eu fui me afastando de todos os... Só um minutinho, conferir aqui.
Todos os meus 16 sonhos que estão aqui, ó, eu me afastei deles porque uma horinha por dia poderia ter me ajudado a encaminhar pelo menos um. Além disso tudo, com certeza me afasta da versão que eu quero ser de mim mesma. Com certeza a preguiça me escravizou tanto a ponto de eu esquecer o que é que eu quero pra mim, não pro momento. A preguiça me fez esquecer do que eu queria pra minha vida, quem eu queria ser. A preguiça fez eu esquecer da minha autenticidade, dos meus valores, dos meus propósitos, dos meus objetivos, dos meus sonhos. A preguiça me escravizou a ponto de eu ficar cega. Eu só obedecia. Ai, mais um pouquinho, mais 5 minutos. Inclusive, em Provérbios diz assim, e o preguiçoso sempre diz, só mais 5 minutos. Pois é, a preguiça me tirou de várias coisas que eu gostaria, mas além de tudo, ela fez eu me esquecer do que eu poderia ser. Ou seja, a ausência da dedicação e da vontade de fazer, a falta de diligência, fez com que eu me afastasse de várias coisas boas que eu poderia produzir. Quando os meus sonhos aqui, as empresas são colocadas em prática, eu com certeza ganho mais, eu dizimo mais, eu contribuo mais para o reino, com certeza eu consigo ajudar mais pessoas, com certeza eu conseguiria ajudar algum familiar que está passando por dificuldade, ou até mesmo algum irmão da igreja que não tem nem para quem pedir, entende? Esse é o meu dever, o meu propósito também. Eu não estou aqui só para ser cuidada. A preguiça faz eu achar que o centro do universo sou eu, que quando eu tiver algum problema, as pessoas irão me ajudar. Mas quem é que eu estou ajudando? Como eu estou contribuindo? O que é que eu tenho oferecido para o mundo? Bom, a preguiça faz com que a gente se esqueça de vários propósitos e valores que estão no nosso coração. Bom, me afasta da versão de mim mesma que eu quero viver. Qual que é a versão de você mesma que você quer viver, Arielle? Eu não vou falar todos os sonhos que estão aqui, mas eu deixo bem claro que tem aqui 16 coisas que eu quero fazer. E que com certeza, se as uma horinha por dia de cada um dos dias em que eu procrastinei e que eu fui escrava da preguiça, eu tivesse utilizado para botar essas coisas em prática, eu estaria mais próximo de, no mínimo, 16 sonhos. Ou de pelo menos um deles. Ou teria descoberto que não quero todos eles. Ou descobriria mais 10. Enfim. A preguiça me escravizou. E me impediu de ver todas essas coisas boas que poderiam estar acontecendo. A preguiça me impediu de viver uma vida fitness mais saudável. Eu falo fitness no sentido de correr, me alimentar melhor, de conseguir treinar de manhã, de dormir melhor, porque ali tem vários sonhos que eu também não vou entrar no ponto de cada um deles, mas eu vou olhar ali só para me lembrar e falar de algum deles com vocês. Por exemplo, tem ali uma viagem para Madrid. Eu sonho em conhecer Madrid. Eu sonho em conhecer a Europa, fazer uma Eurotrip. Se nessas uma hora por dia eu estivesse trabalhando em um dos meus projetos que me geraria renda suficiente para realizar esse sonho, eu estaria muito mais próximo de realizar as coisas que eu quero viver. Eu sou uma pessoa, gente, muito sonhadora, com muitos sonhos, muitos planos. Eu vou falar de alguns deles aqui, para inspirar mesmo vocês, de que vocês podem sonhar, vocês podem ter anseios. Eu quero muito conhecer outros países, eu quero muito conhecer outras cidades, eu quero muito conhecer outros estados, eu quero conhecer culturas diferentes, pessoas diferentes. Eu quero ter saúde para viver tudo isso. Mas todas essas coisas aqui que eu estou dando um exemplo são exemplos materiais em sua maioria. Mas além disso, eu tenho tantos anseios para o reino de Deus, eu tenho tantos anseios para o evangelho em si, para a grande comissão. Na palavra de Deus diz que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Por quê? Porque muitas das vezes nós estamos aprisionados em nós mesmos e nas nossas próprias convicções, nos nossos próprios sonhos, no nosso próprio universo. E quais são os sonhos de Deus que Ele compartilhou com você que você também não está fazendo? Eu queria muito, muito, muito ter grana, por exemplo, sei lá, ajudar uma comunidade aqui da minha cidade para poder conseguir contribuir financeiramente para algum projeto, até mesmo para poder pregar o evangelho, até porque eu preciso ir, voltar, ter como me alimentar e tudo isso. E tudo que foge muito da minha rotina, talvez não esteja dentro da minha realidade se eu não estiver buscando me desenvolver. Eu quero muito, muito mesmo conseguir fazer, por exemplo, uma célula na minha casa aqui,
Na minha igreja a gente chama de pequenos grupos. Mas eu preciso conseguir alimentar essas pessoas que vierem aqui. Eu preciso conseguir manter a casa arrumada, limpa, confortável para recebê-los. E tudo isso exige de mim também uma construção. Tem muitas coisas do reino de Deus que dependem da minha diligência. Eu queria muito conseguir ensinar mais pessoas, conseguir ensinar tudo que eu já aprendi, que mudou a minha vida e minha trajetória, e compartilhar isso com mais gente. Mas se eu não tiver diligência, foco e concentração para sentar aqui e vir falar com vocês, ninguém vai ouvir o que eu tenho a dizer. Se eu não tiver foco e concentração para produzir conteúdo de forma estratégica, de forma inteligente, ninguém vai saber do que eu tenho a dizer, o que eu tenho a falar. Ninguém vai conseguir aprender sobre nada. E por que eu tô falando tudo isso? Porque além de você ter sonhos próprios, existem sonhos de Deus. Existem sonhos do reino que você precisa se dedicar também. Se o Senhor confiou a você algum propósito, alguma coisa para você se dedicar, se empenhar e trabalhar, coloca seu coração nisso, dedica tempo a isso. Certeza que você vai se sentir muito mais realizado. O propósito que Deus colocou no meu coração é de usar minha comunicação para espalhar a palavra de Deus. Mas para isso eu preciso estudar mais, eu preciso entender melhor a palavra, eu preciso conseguir tirar tempo para compartilhar isso, como que eu estou falando aqui sobre preguiça. Eu preciso ir para as ruas, eu preciso juntar jovens, pessoas, adultos, velhos, novos, para poder falar do Senhor para outras pessoas. Tem tanta coisa que precisa ser feita e às vezes a gente não faz porque a gente está preso no nosso mundinho. Eu queria tanto fazer mais do que eu faço. E eu não tô falando isso só para me cobrar, eu tô falando isso para poder te incentivar e te mostrar que eu não sou perfeita. Não é porque eu tô aqui sentada gravando um vídeo para você, falando sobre esse assunto, que eu sou a pessoa que é perfeita nesse tópico. Não, justamente por eu ter errado muito nisso, justamente por eu ter aprendido, justamente por eu já ter falhado nesse ponto, eu consigo te falar sobre ele com verdade, com tranquilidade, com convicção. É totalmente possível você vencer a preguiça, porque você vai personificar ela. Personifica a preguiça. Olha para ela e dá nome. Dá nome à sua preguiça. A minha preguiça, ela aparece todas as vezes que eu vou fazer tal coisa e eu procrastino. Desde que eu tenho feito isso, gente, de verdade, parece que eu tirei um peso dos meus ombros. Eu tenho conseguido ser muito mais executora, fazer muito mais coisas do que eu imaginava que eu seria capaz, sabe? Eu consegui melhorar muito, de verdade. E eu só tô gravando esse vídeo aqui pra vocês como resultado disso. Porque senão eu não ia nem arrumar tempo pra gravar, entendeu? Eu não conseguiria me dedicar a isso se eu não tivesse vencido a preguiça nesse ponto. E não dá o nome de procrastinação para aquilo que é preguiça. Não chame de procrastinação aquilo que é um pecado, que é a preguiça. Falo de uma amiga muito querida minha no último culto. E é o que eu quero falar pra você. Não dê nome de preguiça aquilo que é pecado. E bom, agora eu vou entrar no outro tema. Talvez ele seja mais breve, mas é muito importante. Que é a vergonha de assumir que você se arrependeu dos seus pecados e de quais são os pecados e de se posicionar sobre isso. Tem um tempo em que eu fiquei um pouco fria espiritualmente, um pouco afastada, e eu tinha muita vergonha, durante muito tempo, durante muitos anos, de falar claramente de Jesus ou sobre os temas, porque eu não queria que as pessoas achassem que eu estou sendo hipócrita ou coisa do tipo. Mas a minha preocupação era muito maior com o que as pessoas iam pensar sobre mim do que a mensagem que precisa ser espalhada, que é o quê? Beleza, eu recebi do Senhor, eu fui transformada pelo Senhor em um assunto, isso não é só para mim, isso é para honra e glória do Senhor, isso é para poder ser espalhado para outras pessoas, para que outras pessoas possam ser alcançadas pelo que o Senhor fez na minha vida. Mas muitas vezes o meu ego, o meu medo de ser julgado, o meu medo de ser mal vista, das pessoas me acharem hipócrita, das pessoas apontarem o meu pecado, o meu erro, faz com que eu me cale e não fale das grandes coisas, das grandes boas novas que o Senhor fez e me deu, as grandes coisas que o Senhor fez em mim, na minha vida. Por exemplo, eu tinha vontade de, por exemplo, gravar um vídeo muito bem feito para o meu Instagram, falando sobre alguns princípios bíblicos. Mas um mês atrás eu estava errando nisso.
Beleza, justamente por isso, assume que você errou, sabe? Bota a cara, eu tô aqui falando pra vocês de preguiça, mas com certeza tem vários outros pecados que o Senhor me tratou aqui nesse tempo e eu não sou perfeita. A minha vontade de vir aqui falar pra vocês hoje é meio que um desabafo, eu não sou perfeita. Se você viu várias atitudes hipócritas, incoerentes, até mesmo contraditórias da minha parte nos últimos meses, me perdoe, é isso mesmo, eu sou contraditória, eu sim, peco pra caramba. Pequei, né? Tô tentando parar. Não é pra normalizar que também sair pecando, não, tá, gente? Só tô assumindo minha posição de pecadora diante do Senhor e diante da verdade que é que eu sou pecadora e eu preciso, dependo de Cristo. Erro pra caramba, errei pra caramba. E isso não pode me acusar, porque senão eu não estou me apropriando do sacrifício que Jesus fez por mim na cruz. A verdade é que Ele morreu por mim. Eu me arrependi de coração pelos erros que eu cometi, a preguiça, a imoralidade, o palavrão. Falo pro cara. E aí, ó, tá vendo? Fala demais e tem que parar com isso. A língua torpe, né? Parar também com a fofoca e várias outras coisas que são pecado e que muitas vezes a gente não fala. Eu estou aqui assumindo os meus pecados, eu me arrependo deles, eu tratei isso com o Senhor e agora eu estou aqui te falando que você também pode se arrepender, assumir que se arrependeu, mudar a sua postura, mudar a sua atitude e falar para outras pessoas: eu mudei, mude comigo, vem comigo. Não é impossível. Porque se você fica com medo, vergonha de falar do seu posicionamento, da sua mudança, da sua transformação, você vai ficar preso no seu passado, preso a si mesmo, e você sempre vai voltar para o mesmo pecado porque você não quer assumir que você foi a pessoa que errou. Eu quero ser empresário, quero isso, aquilo, quero ser... Mas você assume o fato de ser iniciante em algo? Eu quero ser influenciadora, mas você assume ser iniciante nisso? Entende? A maioria das pessoas tem muito medo de ser a pessoa que ainda não é perfeita, de assumir a sua imperfeição. E eu estou aqui hoje falando para vocês, eu assumo a minha imperfeição, eu sou totalmente dependente de Cristo. Tudo que vocês verem que é bom em mim é porque Ele transformou, lapidou ou me entregou. Por graça, por amor. Tudo que vocês veem de falha da minha parte, pode ter certeza que em algum momento o Senhor vai tratar isso em mim, porque eu tenho me aberto para isso, eu tenho abrido meu coração de verdade para o Senhor me lapidar e me tratar dos meus erros e das minhas falhas. Esse é um assunto, um papo de confronto. Para de ter vergonha de assumir a sua posição de arrependimento. Eu me arrependo de todos os meus erros e eu fui perdoada. E é isso que eu quero te falar. Se você se arrepende, você é perdoada. Você é perdoado, redimido, redimida, entende? Você foi restituído. A questão de você ter essa graça, essa possibilidade de recomeçar, é o que faz com que o evangelho seja tão coerente, perfeito. Porque o Senhor deu livre-arbítrio para Adão e Eva pecarem, sim. Conhecia a natureza caída, mas antes mesmo de entregar eles, ele já entregou o cordeiro, ele já tinha entregue o filho, ele já tinha entregue Jesus para morrer por nós, ele já tinha escolhido nos perdoar, entende? Ele conhece todos os seus pecados e os seus erros que você ainda vai fazer. Agora, se a sua vergonha, a importância que você dá para o mundo e o que as pessoas falam de você é mais importante do que anunciar o que Cristo fez com você, aí nós temos um problema de caráter e que você precisa colocá-lo diante do Senhor para que seja tratado. O caráter de Cristo precisa estar expresso em você. Você não pode ser de Deus em silêncio, você não pode ser do Senhor em silêncio, você não pode amar o Senhor na caladinha, você não pode amar a Deus com vergonha. Você não pode tratar Deus como se ele fosse um ficante seu no sigilo, entende? Você tem que assumir a sua identidade, quem você é de Jesus, você é de Cristo. Então não tenha vergonha de assumir os seus erros, os seus pecados, ou de mostrar a sua mudança de postura. Mostre a sua mudança de postura, para que isso mesmo te faça assim envergonhar caso você aja de forma diferente. A sua lepra, ela tem que doer. Ela tem que doer. Mas quando você for curado, você tem que parar de revisitar o seu passado para que você consiga seguir em frente. Hoje eu estou aqui virando a página dos meus pecados dos últimos 7 meses. Brincadeira.
todos os meus últimos anos e das minhas condutas erradas. E provavelmente aqui no mês que vem eu preciso fazer isso de novo. Até o fim da minha vida, até que ele venha, que eu tenho um coração quebrantado a ponto de pedir perdão quando eu estou errada, quando eu erro, quando eu falho. E o que eu quero dizer pra você com tudo isso mude de postura. Não tenha vergonha de assumir a sua mudança. Não tenha vergonha de mostrar que você foi questionada e trabalhada no Senhor a respeito de algum assunto. E assuma isso como uma forma de glorificar a Deus mesmo por tudo isso. Eu fui tratada na preguiça e estou sendo tratada em vários outros assuntos que eu ainda não vou falar nesse vídeo. E eu quero dizer para vocês com toda clareza e amor no meu coração, assumir como você tá e identificar que você precisa de ajuda de mudança é o que vai fazer com que você se movimente. E bom, espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. A autenticidade é pagar o preço que for para ser quem você é. É pagar o trampo que é você assumir os seus BO, assumir quem você é, a sua identidade, a sua vida, a sua personalidade. E bom, eu assumo ser quem eu sou. Eu sou criativa, gentil, doce, carinhosa, amo cozinhar, sou cristã, sou apaixonada por Jesus, sou muito, muito, muito apaixonada por crescer, ambiciosa, eu tenho muitos sonhos, muitos planos, e eu sou assim, eu sou independente, eu sou focada, ainda assim, eu sou um ursinho carinhoso. Então, eu tenho que assumir ser quem eu sou e pagar o preço por ser quem eu sou. Se eu errar, se eu cair, se eu falhar, se eu tropeçar no caminho, eu tenho que assumir também as minhas falhas, as minhas sombras, dar um passinho para trás, me arrepender, refletir sobre elas, entender que eu vou continuar tendo alguns erros, algumas falhas, eu nunca serei perfeita e mudar de postura. Quando eu falo aceitar que eu não serei perfeita, é aceitar que você não vai ser perfeita. Não estou dizendo para você se acostumar com o pecado e se acostumar com as coisas erradas e normalizar isso, não é para você normalizar, para você ter mudança de postura. Então tenha mudança de postura, tenha uma lapidação no seu caráter, estude sobre os frutos do Espírito Santo e busque se relacionar com ele. Agora, sobre a preguiça, personifique a preguiça, enfrente a preguiça, dê nome a ela e lide com isso. Para de procrastinar os seus sonhos. Para de dizer não para a vida que você quer, para a versão de você mesmo que você quer, para os sonhos que você tem. Para de escolher a sua menina preguiça do que escolher os seus sonhos. Para de dar atenção para a preguiça em vez de dar atenção para você mesmo. Personifique, entenda, eu estou dando aqui mais uma moedinha para preguiça, eu tô aqui me ajoelhando mais uma vez para preguiça, tô mais uma vez aqui orando para preguiça, eu estou adorando a preguiça, eu estou sendo escrava da preguiça, ou eu estou aqui mirando os meus sonhos, os meus objetivos, os meus planos, a minha vida espiritual, o meu tempo com Deus, como eu tenho me comportado. Quando você for tomar suas decisões, olha, eu estou sendo escrava da preguiça, ou eu estou sendo uma investidora, uma trabalhadora, uma construtora dos meus sonhos. É isso que eu quero que você pense hoje. Um grande beijo para você. Eu espero que vocês gostem. A maquiagem hoje não ficou das melhores, mas eu estou muito, muito feliz de ter vencido a minha preguiça e vindo aqui falar com vocês. E é isso. Vamos mudar, vamos crescer, vamos avançar, tá? Eu amo vocês, que a graça do Senhor esteja com você aí. Tchau, tchau.